Olá, sejam muito bem-vindos à maratona do CPC Concursos para o concurso do GHC. E hoje eu, professora Cláudia Redim, que trabalho com os senhores aqui no CPC Legislação Especial e Direitos Humanos, vou trabalhar nessa maratona os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, a partir de duas abordagens. A primeira, obviamente, a partir de um estudo das questões para a gente compreender aquilo que é mais cobrado pelo examinador em provas de concurso, provas objetivas, e segundo, com análise de provas anteriores, e segundo, a gente tentar fazer uma abordagem bastante objetiva e esquematizada para facilitar o seu estudo. Aproveitando esse período de isolamento social, né, em que nós estamos um pouco mais reclusos, o CPC então dá o pontapé para várias maratonas e a primeira delas então para o concurso GHC. Então, vem comigo e vamos começar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para constar, se você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer ponto da matéria, pode me mandar um direct pelo Instagram, @claudiaredim, que é um canal extremamente fácil para a gente poder manter contato, solucionar dúvidas, se você quiser mandar elogios ou críticas. É um excelente canal de comunicação, eu recebo muitas mensagens de alunos pelo Instagram e quero receber a sua também para a gente conseguir o nosso objetivo, que é a sua aprovação. Então, o Instagram, @claudiaredim. E por lá também você consegue acompanhar o calendário de lives. Eu costumo postar sempre o calendário de lives do CPC e essas iniciativas como a nossa maratona hoje. Então, começando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje nós estamos trabalhando com dois estatutos que vão dispensar, dois estatutos, duas legislações especiais que vão dispensar uma proteção integral para dois grupos vulneráveis: crianças e adolescentes, pessoas em especial estágio de desenvolvimento e os idosos, que também vão merecer uma proteção integral por estarem num processo de envelhecimento. Então, nós temos duas legislações especiais, porque o ordenamento jurídico entende que esses grupos de pessoas merecem uma proteção especial do Estado brasileiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai se sustentar a partir da doutrina da proteção integral. E vocês que me acompanham nas lives sabem que eu sempre começo o estudo de determinada legislação especial a partir dos seus dispositivos constitucionais. É o que nós chamamos de princípio da simetria constitucional. A Constituição, a nossa lei maior e mais importante, vai nos trazer os fundamentos para as leis infraconstitucionais. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente não é diferente. Lá no artigo 227, a Constituição, ela já vai trazer uma corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado de assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, e aí eu tenho o Estatuto da Juventude, que é uma outra legislação que em outro momento nós podemos ver. Hoje o nosso foco é Estatuto da Criança e do Adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais. E aí a Constituição vai elencar de forma não exaustiva esses direitos: vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade ao respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de impor à família, sociedade e Estado o dever de colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer tipo de violência, seja negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
E nós vamos ver que a doutrina da proteção integral, que é uma doutrina que decorre da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que inspira a Constituição Federal e que também vai determinar toda a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, que trabalhava com a doutrina da situação irregular. A doutrina da proteção integral, consagrada pela Constituição e reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivamente vai nos trazer 3 ideias a respeito da sistemática de proteção a crianças e adolescentes. Primeira delas, crianças e adolescentes deixam de ser objeto de intervenção estatal e passam a ser sujeitos de direitos fundamentais. Eu deixo de ser objeto e passo a ser sujeito. 2, a legislação afirma esse especial estágio de desenvolvimento a que crianças e adolescentes se encontram, ou seja, reconhece esse estágio especial de formação psíquica, física, de alterações pelas quais a pessoa humana está passando. E terceiro, por serem sujeitos de direitos fundamentais e estarem em especial estágio de desenvolvimento, são merecedores de uma prioridade absoluta, que deve ser dispensada pelo Estado e garantida pela comunidade, pela sociedade, pelo poder público de forma geral, numa ideia de corresponsabilidade. Então, a proteção integral, a doutrina da proteção integral, ela já vem no primeiro artigo estampada no Estatuto da Criança e do Adolescente. E se a tua prova perguntar, ainda que indiretamente, o que isso significa, você tem que ter essas 3 ideias bem consolidadas. Doutrina da proteção integral, consagrada na Constituição Federal, disposta na Constituição Federal, reproduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que objetivamente representa considerar-se crianças e adolescentes como sujeito de direitos fundamentais, em especial estágio de desenvolvimento e merecedores de uma prioridade absoluta. E prioridade essa que vai ser desdobrada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos seus primeiros artigos já, e é um artigo muito cobrado em provas de concurso público. Antes de iniciarmos propriamente a literalidade do Estatuto, nós precisamos ter em mente um outro princípio importantíssimo. É o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Nos casos concretos, diante o julgador, os operadores do direito, o sistema de justiça, diante de casos concretos, na adoção de uma solução para o caso, sempre vão se orientar por este princípio, pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Vejam, não é o que é melhor para os pais, não é o que é melhor para o Estado, é o que é melhor, a solução que melhor atende aos interesses de crianças e adolescentes. E a solução que resguarda os seus direitos e garantias fundamentais. Então, esse princípio ele precisa estar muito destacado aí no seu material e no seu estudo, ok? Então, como eu disse para os senhores, o artigo 1º já vem reafirmando a proteção integral a crianças e adolescentes, e agora nós já sabemos o que isso significa objetivamente. E o artigo 2º vai nos trazer um conceito importantíssimo, que é o conceito legal de criança e adolescente. E vejam, um conceito que não apresenta grandes complexidades, é um conceito muito cobrado em provas de concurso, mas que você tem que atentar para um detalhe, porque o examinador costuma tentar te confundir
dentro desse conceito, mas embora simples, ele é muito importante. E aí, para a lei, criança será a pessoa do 0 aos 12 anos incompletos, e aí você tem que ter muita atenção com este incompleto, porque é aí que o examinador costuma tentar nos confundir em provas de concurso. E percebam, a criança, ela será sempre merecedora de medida de proteção, ainda que ela pratique alguma conduta tipificada como crime ou contravenção. A criança do 0 aos 12 incompletos, pessoa do 0 aos 12 incompletos, será sempre, poderá receber medida de proteção. Criança recebe medida socioeducativa? Não. Ainda que seja autora de um homicídio, receberá medida de proteção por ser inimputável absolutamente. Adolescente, à sua vez, será a pessoa dos 12 aos 18 anos de idade. E o adolescente, se cometer uma conduta descrita como crime ou contravenção, receberá, portanto, uma medida socioeducativa após tramitar todo o processo de apuração de ato infracional, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e, obviamente, se restar comprovada a sua responsabilidade, poderá estar sujeito a uma medida socioeducativa. Poderá também receber medida de proteção? Sim, e a medida de proteção poderá ser cumulada com a medida socioeducativa. Então, conceito legal de criança e de adolescente. Criança do 0 aos 12 incompletos, e aí você precisa dar um destaque a esse incompleto para o examinador não te confundir na hora da prova, poderá receber medida de proteção, e adolescente dos 12 aos 18 anos completos, podendo receber medida de proteção ou medida socioeducativa se cometer conduta descrita como crime ou contravenção. E percebe que desse conceito legal de criança e adolescente decorre a aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, o Estatuto terá uma aplicação excepcional a pessoas entre 18 e 21 anos de idade em dois casos. O primeiro deles, que está lançado no artigo 40 e que vai se referir à adoção e que vai nos dizer que o adotando deve contar com no máximo 18 anos de idade à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, e neste caso, se o adotando já estiver na guarda ou tutela dos adotantes e tiver mais de 18 anos, eu terei então uma aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a segunda hipótese de aplicação excepcional é no caso de medida socioeducativa aplicada a adolescente que pratique o ato infracional antes de completar 18 anos de idade. Vejam, o adolescente, para ser responsabilizado perante o sistema especial previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que cometer uma conduta descrita como crime ou contravenção antes dos 18 anos de idade, até o último minuto de completar 18 anos de idade. Porque no primeiro minuto dos 18 já não estará mais praticando ato infracional e sim crime sujeito à responsabilização pelo sistema adulto. Praticado antes dos 18,
ele poderá ser responsabilizado e cumprir uma medida socioeducativa até os 21 anos de idade, que é a segunda hipótese, portanto, de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, faz uma anotação no artigo 2º, aí no teu material, artigo 2º, conceito legal de criança e adolescente, importantíssimo, a despeito da sua simplicidade, e no parágrafo único, na aplicação excepcional do Estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, nós teremos duas exceções: a lançada no artigo 40, que se refere à adoção, e a lançada no 121, parágrafo 5º, que se refere à aplicação da medida socioeducativa aos adolescentes entre 18 e 21 anos de idade. Portanto, criança dos 0 aos 12 incompletos, adolescente dos 12 aos 18 e a partir dos 18 anos eu terei a maioridade. A Constituição Federal estabelece uma corresponsabilidade que nós vimos a partir da literalidade do artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a absoluta prioridade a crianças e adolescentes. E por que eu coloquei o artigo 227 ao lado do artigo 4º do Estatuto? Porque eu preciso que vocês percebam que o Estatuto, em 1990, acrescenta a essa, mais um ente a essa, dentro dessa corresponsabilidade, que é a comunidade. Vejam que a Constituição refere família, sociedade e Estado, e o Estatuto família, comunidade, sociedade e poder público. E essa preciosidade, essa diferenciação entre os dois artigos, ele é importante porque pode ser objeto de algum questionamento por parte do examinador que pode tentar te confundir. E nós sabemos que provas objetivas, em sua grande maioria, vão exigir do candidato a literalidade da lei. Então, você precisa atentar que o Estatuto, no artigo 4º, nessa corresponsabilidade de garantir prioridade absoluta e colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer tipo de violência, vai acrescentar a comunidade além das figuras já previstas pela Constituição Federal. E aí o artigo 4º, no seu parágrafo único, vai desdobrar essa garantia de prioridade absoluta. E é um parágrafo importantíssimo, muito cobrado em provas de concurso. Em que consiste essa prioridade absoluta? Em quatro alíneas. Primeira, e aí se vocês perceberem, eu destaquei algumas palavras-chave no artigo e eu sugiro que você também destaque, principalmente as palavras primazia, precedência, preferência e privilegiada, porque eles dão uma ideia do que é essa prioridade absoluta. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, e aí você precisa se atentar para essa parte final da linha, em quaisquer circunstâncias, porque o examinador, em algumas questões, costuma lançar algum tipo de exceção para te induzir em erro. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, e aí nós temos uma prioridade absoluta relacionada com a celeridade do atendimento e a especialização desse atendimento. A preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, e nós vamos ter a Lei 13.257, que vai estabelecer uma necessidade de proteção integral prioritária, principalmente em políticas públicas que envolvam vários setores.
e na letra D, uma destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Então, você precisa memorizar esse parágrafo único, porque ele é muito comum em provas e o examinador costuma pegar as 4 linhas, transformar numa questão e inserir algum tipo de pegadinha para confundir você. A partir do artigo 8º, nós vamos ter algumas alterações que foram realizadas em 2016 pelo chamado Estatuto da Primeira Infância. E aí, como nós estamos numa maratona para um concurso público da área de saúde e a partir da análise de provas objetivas anteriores, a gente precisa ter uma atenção especial com esse artigo 8º, porque ele muito provavelmente pode ser objeto da tua prova, porque ele vai se relacionar diretamente com a área de atuação de vocês. Então, o artigo 8º traz alterações operadas em 2016 pelo Estatuto da Primeira Infância, que foi uma lei que tenta destinar uma proteção integral ainda quando a criança está no período gestacional e uma proteção de forma a já garantir essa prioridade absoluta nos seus primeiros meses de vida. Tanto que o próprio Estatuto da Primeira Infância vai definir como primeira infância os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança. Então, percebam que essa lei de 2016 já quer alcançar essa proteção integral à criança já na gestação. E aí nós vamos ver que o artigo 8º especialmente foi alterado nessa perspectiva. Então, já começando no caput do artigo 8º, eu quero destacar com vocês algo que também vem em provas de concurso, que é a garantia de políticas públicas à saúde da mulher, que vão incluir um planejamento reprodutivo, que não se confunde com controle de natalidade, e garantir às gestantes, e aí você precisa destacar isso, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez e um atendimento que vai compreender as fases pré-natal, perinatal e pós-natal. E aí o que o examinador faz? Altera a literalidade do 8º, afirmando que esse atendimento será somente na fase pré-natal e pós-natal ou na perinatal e pós-natal, ou seja, faz uma exclusão dessa integralidade do atendimento que, portanto, vai abranger as fases pré, peri e pós, dentro dessa perspectiva da proteção integral. E aí o artigo 8º vai trazer alguns detalhes importantíssimos. Primeiro, a vinculação da gestante ao estabelecimento em que será realizado o parto será feito no último trimestre. E aí nem preciso dizer para você que você tem que memorizar esse último trimestre, porque o examinador ele vai alterar isso. E mais, o examinador vai suprimir o direito de opção da mulher que é garantido no estatuto para te confundir. Então, a vinculação da gestante ao estabelecimento em que será realizado o parto se dá no último trimestre e é assegurado o direito de opção da mulher. Mas é garantida a assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, como forma de minorar as consequências do estado puerperal. É garantida assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive nos casos
de gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção perante o juizado da infância e juventude. Então, você também tem que se atentar para essa extensão dessa garantia às mães e gestantes que tenham essa intenção. E a gestante e a parturiente possuem o direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. E aí, o que o examinador faz? Afirma na tua prova que não é um acompanhante, que são 2, 3, 5, e mais, que não é da preferência da gestante ou da parturiente, mas que é, por exemplo, de determinação e definição do estabelecimento hospitalar. Não, a gestante e a parturiente terá direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Outro detalhe que cai muito em provas de concurso: a cesariana não é a regra. Ela será determinada, segundo o artigo 8º, somente por motivos médicos. E vejam que o artigo está se referindo não somente à cesariana, mas à cesariana e outras intervenções cirúrgicas. Do que eu concluo, e vocês, sendo da área de saúde, devem saber melhor do que eu, que o parto normal ele deve ser estimulado e é a regra. A cesariana, somente por motivos médicos, e o examinador na tua prova faz uma inversão desse raciocínio, afirmando, portanto, que a cesariana será a regra aplicada nestes casos. A atenção primária de saúde fará uma busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal e puerpéria que não comparecer às consultas do pós-parto, e a gestante e a mulher com filho na primeira infância em unidade de privação de liberdade também terá direito a toda essa assistência e garantias, inclusive a uma ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS. Percebam que o estatuto, neste caso, vai colocar num patamar de igualdade a mãe e a gestante, ainda que ela esteja em privação de liberdade, estendendo essas garantias à mãe em cumprimento de pena privativa de liberdade. O artigo 8º-A precisa ser muito destacado por vocês, porque traz uma alteração muito recente, de 2019, e numa matéria especificamente da área de saúde, porque o artigo 8º-A ele vai trazer a instituição da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, o examinador, ele pode testar o teu conhecimento a respeito das últimas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e te cobrar, portanto, essa alteração operada em 2019, que institui a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Superando, então, essa primeira parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu ingresso com vocês num segundo ponto, também muito cobrado em provas de concurso, que vai se referir ao direito à convivência familiar e comunitária. E aí, antes de adentrar em alguns artigos, eu preciso estabelecer com vocês alguns conceitos. O conceito de família natural, de família extensa ou ampliada e de família substituta. O artigo 25 caput do Estatuto da Criança e do Adolescente vai nos dizer que família natural é a comunidade formada pelos pais
ou qualquer deles e seus descendentes. E aí você precisa se apropriar desse conceito, porque o examinador costuma alterar esse conceito e te exigir o conhecimento dele. Percebam que, e aí eu preciso destacar o que mais vem em prova, é uma comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, o que significa dizer que uma família pode ser uma mãe e seus filhos e somente o pai e seus filhos. Eu não tenho um conceito atrelado a uma concepção tradicional de família. Então você precisa ter presente isso para o examinador não te confundir. A família extensa ou ampliada vai compreender os parentes próximos com os quais a criança conviva e mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Então percebam que quando eu falo em família extensa ou ampliada, eu não estou falando em qualquer parente. Olha as exigências que o parágrafo único do artigo 25 vai nos fazer. São parentes próximos. No entanto, eu tenho que ter um exercício de convivência entre este parente, essa criança e adolescente, e mais, vínculos de afinidade e afetividade. Então, se o examinador afirmar na tua prova que família extensa ou ampliada é qualquer parente, ainda que a criança não conviva com eles e não mantenha vínculos de afinidade ou afetividade, nós estamos diante de uma afirmação incorreta. É parente próximo mais convivência mais vínculos de afinidade e afetividade. E a família substituta é uma hipótese excepcional prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se estiver diante de uma impossibilidade de manutenção da criança e do adolescente na sua família natural ou na sua família extensa ou ampliada e que será adotada através de modalidades que nós veremos, guarda, tutela e adoção, de forma excepcional, quando esgotadas as possibilidades de manutenção na família ou em sua família natural, na família natural, extensa ou ampliada, conforme o artigo 28. Então, você precisa ter muito presente isso. A sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente vai estabelecer como regra a permanência da criança e do adolescente na sua família natural ou na família extensa ou ampliada e, excepcionalmente, a colocação da criança em família substituta ou em programa de acolhimento. E aí o programa de acolhimento será a possibilidade quando eu não identificar, quando estiver constatada a impossibilidade de permanência na sua família natural, eu não identificar família extensa ou ampliada, não imediatamente conseguir fazer inserção em uma família substituta, então a medida a ser adotada será a inserção em programa de acolhimento, mas numa perspectiva excepcionalíssima, ok? E aí a inserção dessa criança e desse adolescente em família substituta se dará por meio de 3 institutos: guarda, tutela e adoção. Se a tua prova te questionar a respeito das modalidades de inserção de criança e adolescente em família substituta, você tem que identificar esses institutos: guarda, tutela e adoção. E não confunde a tutela com curatela. A curatela é uma figura prevista lá no Código Civil e que corresponde ao responsável por uma pessoa que está sendo interditada num processo de interdição em razão do reconhecimento de sua incapacidade civil. E aí as provas costumam trazer esta substituição para te confundir. Tutela é uma figura do Estatuto da Criança e do Adolescente.
curatela é uma figura do Código Civil, ok? Então, de forma objetiva e esquematizada, a guarda é uma figura que se propõe a regularizar juridicamente a posse de fato de criança e de adolescente. Ela vai implicar num dever de assistência material, moral e educacional. O guardião, por quê? Porque este responsável ele terá um nome. O nome correto é guardião, juridicamente. O guardião ele poderá se opor a terceiros, inclusive aos pais biológicos, mas isso não vai impedir a visitação e a convivência com os pais biológicos, concede benefícios previdenciários, permite a visitação dos pais biológicos à criança e ao adolescente e é revogável a qualquer tempo pela autoridade judiciária, ou seja, é um instituto que pode ir sendo revisto pela autoridade com base naquele primeiro princípio que nós vimos no início da aula, o princípio do melhor interesse para a criança e ao adolescente. A tutela, à sua vez, é um instituto um pouco mais complexo que a guarda, porque vai exigir a suspensão ou a extinção do poder familiar dos pais biológicos para a sua adoção. Então, isso é importantíssimo no conceito de tutela e importantíssimo para a tua prova. Porque no momento em que tu identificar que a questão se trata de tutela, tu tem que procurar este elemento na afirmação. Eu tenho a tutela quando eu tenho extinção ou suspensão por decisão judicial do poder familiar dos pais biológicos. A tutela vai incluir os deveres da guarda. Quais deveres? Assistência material, assistência moral e assistência educacional. A tutela, ela vai cessar com a maioridade ou formação de novo poder familiar, como o que é estabelecido na adoção, que constitui novos vínculos de filiação entre os pais adotivos e a criança e o adolescente, e o tutor, que é o nome do responsável na tutela, pode ser nomeado pelos pais, mas sempre vai atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. A adoção destes três institutos é o instituto mais complexo, mais formal. Por quê? Porque primeiro, ele vai constituir novos vínculos de filiação. E em razão dessa importância, obviamente, ele vai ser uma medida excepcionalíssima e que vai ser adotada pela autoridade judiciária somente quando esgotadas as possibilidades da criança e do adolescente permanecer na sua família natural ou extensa / ampliada. A adoção, ela vai romper com os vínculos com os pais biológicos, exceto os impedimentos matrimoniais, e aí eu nem preciso te dizer que o examinador adora essa parte final, e você precisa destacar: a adoção rompe com os vínculos de filiação com os pais biológicos, exceto os impedimentos matrimoniais, e o adotante deve ter no mínimo 18 anos de idade, ser mais velho 16 anos, e o adotando deve ter no máximo 18 anos, exceto se já estiver na guarda ou tutela dos adotantes, que é aquela hipótese de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, previsto no artigo 40 do Estatuto. A questão do acolhimento, que é uma medida também excepcionalíssima quando for insustentável a permanência da criança e do adolescente na sua família natural, extensa ou ampliada, e nós não tivermos a possibilidade de inserção em família substituta, o acolhimento ele será reavaliado pela autoridade judicial
a cada 3 meses, perdão, no máximo a cada 3 meses. Por quê? Porque o objetivo do estatuto é que essa autoridade não mantenha essa criança e adolescente em acolhimento, mas que busque a família extensa ou ampliada ou a colocação numa família substituta, e a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento terá uma permanência máxima de 18 meses, salvo comprovada e justificada a necessidade. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores para esses dois prazos muito importantes: reavaliação no máximo a cada 3 meses pela autoridade judiciária desse acolhimento, e a permanência dessa criança e adolescente em programa de acolhimento no máximo 18 meses, salvo comprovada e justificada a necessidade. Então, além de você se preocupar com esse prazo máximo, você tem que se preocupar que, diante de uma comprovada necessidade reconhecida pelo juiz da infância e juventude, eu poderei ter uma prorrogação deste prazo. Já falamos um pouquinho de medida de proteção e medida socioeducativa, que são dois institutos que não se confundem, e aí você precisa ter muito cuidado na tua prova. Medida de proteção, como o próprio nome diz, é uma medida aplicável quando a criança ou adolescente está numa situação de risco, numa situação de violação ou ameaça a direitos, e medida socioeducativa é a consequência jurídica prevista para responsabilizar o adolescente que pratique uma conduta descrita como crime ou contravenção. Percebe que a criança que poderá praticar um ato infracional, que poderá praticar uma conduta prevista como crime ou contravenção, não receberá medida socioeducativa, receberá medida de proteção. Portanto, a medida socioeducativa é direcionada ao adolescente 12 a 18 anos, e necessariamente esse ato infracional deve ser praticado antes dos 18 anos, porque senão nós estaremos diante de um crime e não de um ato infracional. E também, como eu já mencionei na aula, a medida de proteção, ela é cumulável com a medida socioeducativa no caso dos adolescentes. As medidas de proteção, elas estão previstas no artigo 101, em rol exemplificativo, ou seja, a autoridade judiciária poderá adotar outras medidas, lembrando que a medida de proteção, ela tem então uma perspectiva de proteger criança e adolescente em situação de risco, de violação ou ameaça a seus direitos fundamentais, ao passo que as medidas socioeducativas, elas estão em rol taxativo, exaustivo, previstas no artigo 112. E por que de forma taxativa? Porque essas medidas, elas vão restringir direitos, sobretudo o direito à liberdade, e em razão disso elas estão, portanto, previstas no Estatuto, no artigo 112, de forma taxativa. A autoridade judiciária não poderá aplicar medida que não esteja prevista no artigo 112 como forma de responsabilização pela prática de ato infracional. Na medida de proteção, é importante a gente destacar que elas serão aplicáveis quando a criança ou adolescente estiver numa situação de risco, ou seja, quando direitos fundamentais estiverem sendo ameaçados ou violados. E aí eu pergunto, quem pode ser autor desta violação ou ameaça a direitos? E o próprio Estatuto vai nos trazer essa resposta. Essa violação ou ameaça a direitos, ela pode ser praticada por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou até mesmo em razão da conduta da própria criança ou adolescente. E aí relaciona
essa previsão das medidas de proteção àquela corresponsabilidade que é estabelecida tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto nos seus primeiros artigos. Sociedade, Estado, comunidade, poder público são corresponsáveis pela implementação de direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes e de colocá-los a salvo de qualquer tipo de ameaça ou violação a direitos. Então, você precisa ter claro quem pode ser autor dessa violação ou ameaça a direitos. Sociedade e Estado, e por ação ou omissão, o Estado, quando deixa de, por exemplo, prestar o atendimento a alguma criança ou adolescente, de forma omissiva, está violando direitos. Falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e a criança ou adolescente, a partir de sua própria conduta, pode se colocar em uma situação de risco que justifique, portanto, a aplicação de uma medida de proteção por parte da autoridade judiciária. Tratando um pouco, então, desse sistema de responsabilização previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente, que é aquela pessoa que conceitualmente nós vimos corresponde à pessoa entre 12 e 18 anos de idade, comete um ato infracional quando pratica uma conduta descrita como crime ou contravenção e estará sujeito, portanto, a uma medida socioeducativa. O adolescente, ele poderá ser apreendido somente em algumas hipóteses, e o Estatuto vai nos discriminar essas hipóteses, que correspondem a flagrante de ato infracional, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, e antes do julgamento do processo, o adolescente apreendido poderá permanecer restrito, privado de sua liberdade pelo prazo máximo de 45 dias, que é o que nós chamamos de internação provisória. Então, essa legalidade da apreensão do adolescente, ela é importante. Legalmente, só poderá ser apreendido em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente e permanecer em internação provisória pelo prazo máximo de 45 dias. As medidas socioeducativas, portanto, nós vimos que estão lançadas num rol exaustivo no artigo 112, o que quer dizer que a autoridade judiciária não poderá adotar outra medida a não ser as previstas nesse artigo, e elas correspondem à advertência, a mais leve de todas, a obrigação de reparar o dano naqueles atos infracionais não tão graves que envolvam violência à pessoa e que tenham tido repercussão patrimonial, como, por exemplo, dano, furto, a prestação de serviços à comunidade. E aí eu preciso que você tenha muito claro que é uma medida socioeducativa que tem um prazo máximo de 6 meses, e aí eu preciso cuidar muito, porque a prestação de serviços à comunidade tem o prazo máximo de 6 meses e a liberdade assistida tem o prazo mínimo de 6 meses. E aí o que o examinador costuma fazer? Inverter esses prazos para te confundir na hora da prova. A liberdade assistida, como o nome já diz, o adolescente está numa medida em meio aberto, mas é acompanhado por uma equipe interdisciplinar a partir dos CREAS. A semi-liberdade, uma medida com restrição de liberdade, mas em que o adolescente executa atividades externas independentemente de autorização judicial, porque já revela um amadurecimento e uma capacidade de responsabilidade. E a internação, que é a medida mais grave prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma medida de privação de liberdade que possui como prazo máximo 3 anos
e é a medida adotada em atos infracionais muito graves, com violência ou grave ameaça à pessoa, como homicídio, latrocínio, sequestro e roubo, ok? Então, superamos os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e com exatamente 50 minutos eu avanço com vocês para o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, e que vai ser uma legislação especial que vai trazer também uma proteção integral e uma prioridade absoluta a um outro grupo de pessoas, que é o grupo dos idosos. O Estado brasileiro vai reconhecer como um grupo vulnerável e, consequentemente, vai dispensar a este grupo uma proteção especial, de forma que justifica nós termos um estatuto tratando principalmente de direitos fundamentais, porque a estrutura do Estatuto do Idoso traz muito isso, direitos fundamentais direcionados a esse estágio especial em que os idosos se encontram. E também, dentro de uma aula coerente, eu trago o nosso fundamento constitucional dessa proteção aos idosos, que está lançada no artigo 230 e que, de forma muito semelhante com a crianças e adolescentes, a Constituição também vai direcionar uma corresponsabilidade à família, à sociedade e ao Estado, uma responsabilidade, um dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo a sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. E essa literalidade ela vai ser reproduzida no Estatuto do Idoso, no artigo 3º, e percebe que no Estatuto do Idoso, de forma semelhante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei vai acrescentar a comunidade como ente corresponsável por esse dever de garantir direitos fundamentais, e percebe então essa corresponsabilidade desses entes pela proteção a esse grupo de pessoas. O que eu queria dizer no caput do artigo 230 é esse trecho que assegura a participação dos idosos na comunidade. Por quê? Porque a lei, o estatuto, vai nos reafirmar que o propósito não é isolar os idosos, mas permitir a sua convivência familiar e comunitária, assegurando os seus direitos. Ou seja, eu não tenho que isolá-los, eu não tenho que priorizar um atendimento asilar, muito pelo contrário, eu responsabilizo a família, eu responsabilizo os seus descendentes e eu garanto essa convivência comunitária e familiar. E aí os parágrafos da Constituição, o primeiro vai reafirmar exatamente isso. O amparo ao idoso preferencialmente deve se dar no seio da família, ou seja, no seu lar, em detrimento do acolhimento asilar. E no parágrafo 2º, algo que se relaciona aos transportes e que nós veremos de forma esquematizada nessa aula, que é a gratuidade garantida aos maiores de 65 anos nos transportes coletivos urbanos. Então, inicialmente, o Estatuto do Idoso vai reconhecer o envelhecimento como um especial processo. Nós dissemos há pouco que crianças e adolescentes estão num especial estágio de desenvolvimento, são pessoas em formação. Agora, no Estatuto do Idoso, nós vamos reconhecer o envelhecimento como um processo especial também. E tão especial que será reconhecido pela lei e pelo Estado brasileiro como digno de uma
proteção integral e de uma absoluta prioridade. Duas expressões que têm que estar muito presentes para você na hora da sua prova. E aí nós precisamos, à semelhança do Estatuto da Criança e do Adolescente, definir conceitualmente o que é idoso, quem é idoso, né? Um conceito legal. Quem é idoso? Segundo o Estatuto do Idoso, é a pessoa que tem uma idade igual ou superior a 60 anos. E aí você vai ter que ter um cuidado, porque ao longo do Estatuto do Idoso, nós teremos alguns artigos que farão uma modulação dessas idades. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ao longo do Estatuto eu vou ter alguns benefícios que serão garantidos para as pessoas com mais de 65, com mais de 80 anos. Então você tem que ter muito claro, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, eu terei outros artigos que vão estabelecer benefícios a partir de outras idades, como, por exemplo, a prioridade especial, que também está no parágrafo único de um dos primeiros artigos do Estatuto, e que vai nos dizer o seguinte: as pessoas maiores de 80 anos possuem uma prioridade especial, que é o que nós chamamos da prioridade dentro da prioridade. Eu acabei de dizer para vocês que as pessoas consideradas idosas são aquelas que possuem idade igual ou superior a 60 anos. Então, terão uma prioridade absoluta. No entanto, dentro deste grupo, as pessoas com mais de 80 anos não terão somente uma prioridade absoluta, terão uma prioridade especial, que é o que nós chamamos, então, de prioridade dentro da prioridade. Percebe que a gratuidade no transporte coletivo público será assegurado aos maiores de 65 anos e o benefício da LOAS será garantido a partir dos 65 anos de idade. Então, você precisa ter isso muito bem memorizado para o examinador não te confundir na hora da prova. Então, como nós já vimos a partir da literalidade do 230 da Constituição e do artigo 3º do Estatuto, corresponsáveis por garantir esta absoluta prioridade, família, comunidade, sociedade e Estado. E aí o artigo 3º, parágrafo único, também vai desdobrar em que consiste esta garantia de prioridade. Atendimento preferencial, imediato e individualizado, e percebe que deve ser implementado tanto em órgãos públicos quanto privados, e aí você precisa atentar para isso, porque o examinador na tua prova pode suprimir o privado ou afirmar que isso é assegurado somente no público, é implementado em órgãos públicos e privados, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção ao idoso, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações, aquilo que eu falei, a participação familiar e comunitária, a priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, e aí você precisa cuidar, porque as provas elas costumam inverter esta lógica, o que está completamente incorreto, né? A sistemática é manter o idoso no seu lar e junto à sua família e priorizar essa convivência em detrimento do atendimento asilar, e aí na tua prova isso pode vir invertido. Lembrando que nós temos um crime, o crime de abandono de idosos em hospitais, previsto não só em hospitais, casas de saúde ou congêneres, com previsão de detenção de 6 meses a 3 anos de multa.
capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo, reconhecer o processo de envelhecimento como um processo que todos nós vamos passar e que é preciso um olhar diferenciado e especial por parte dos órgãos do poder público, da comunidade, da sociedade, da família. A garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social e uma alteração trazida em 2008, que é uma prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. O parágrafo 2º vai nos trazer a prioridade especial que eu acabei de mencionar com os senhores. Dentre os idosos, quem são idosos? Acabamos de ver. Conceitualmente, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. No entanto, prioridade especial aos maiores de 80 anos de idade, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. O artigo 6º vai nos trazer uma notificação compulsória, um dever. A notificação compulsória está no artigo 37, um pouco mais abaixo, um dever de todo o cidadão, dentro daquela ideia da corresponsabilidade que nós acabamos de falar, um dever direcionado a todo o cidadão de comunicar à autoridade competente de qualquer forma de violação à lei, ao Estatuto do Idoso, a que este cidadão tenha testemunhado ou tomado conhecimento. E o artigo 37 vai estabelecer como infração administrativa a conduta de deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de comunicar à autoridade competente casos de violação de direitos a idosos. Então, esse é um artigo que te interessa muito, porque tu é profissional de saúde, vai estar fazendo um concurso na área de saúde, então é algo diretamente relacionado à sua área de atuação. E mais, deixar de cumprir as determinações da lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso também é infração administrativa prevista pelo artigo 58. O Estatuto do Idoso vai trazer a obrigação alimentar no artigo 11, e aí é um aspecto bastante importante que pode vir na tua prova, que é esse dever de proteção integral, subsistência e dignidade ao idoso. E a possibilidade, portanto, da família ser responsabilizada em prestar alimentos aos idosos na forma da lei. A obrigação alimentar, segundo o Estatuto, ela vai ser solidária entre os familiares. O que quer dizer que o idoso poderá optar dentre os prestadores. E aí, como efeito dessa obrigação solidária, eu terei a possibilidade de o filho, por exemplo, o filho que for acionado pelo idoso para prestar os alimentos, em se tratando de uma obrigação solidária, ele poderá se voltar contra os demais irmãos a partir de uma ação regressiva para demandar os demais irmãos a suportar essa obrigação alimentar juntamente com ele, tá? E mais uma vez, relembrar com vocês que nós temos o crime de abandono material, crime previsto no artigo 244 do Código Penal, que corresponde justamente à conduta de deixar sem justa causa de prover a subsistência de ascendente inválido ou maior de 60 anos. Então, percebe que eu tenho uma obrigação alimentar solidária,
afirmada pelo Estatuto do Idoso e, como consequência, a previsão de crime de abandono material se injustificadamente estes obrigados à alimentação, os descendentes, sem justa causa, de forma injustificada, não garantirem a subsistência do idoso. E o artigo 13, ele é bastante importante porque ele vai trazer uma facilitação na pactuação dessa obrigação alimentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não necessariamente eu preciso ingressar com uma ação judicial, porque eu poderei fazer acordos de alimentos perante o promotor de justiça ou o defensor público, que vão referendar estes acordos, e a partir deste referendo, né, dessa confirmação pelo promotor e pelo defensor público, e essas obrigações alimentares, elas terão efeito de título executivo extrajudicial segundo a lei e poderão, em caso de descumprimento, serem executados no Poder Judiciário, mas esses acordos referendados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, eles dispensam, num primeiro momento, a homologação judicial para fins de cumprimento. E a lei de 2008 também incluiu a Defensoria Pública como uma das instituições que podem referendar, portanto, esses acordos de alimentos. Ou seja, é um artigo que visa a facilitar esses acordos de alimentos e garantir da forma mais célere possível a garantia de subsistência aos idosos. E o artigo 14 vai nos trazer a possibilidade do poder público se responsabilizar por essa subsistência quando o idoso e os seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o sustento. E aí, aos idosos a partir de 65 anos de idade que não tiverem meios para prover a sua subsistência e nem de ser provido por sua família, eles poderão receber um benefício previsto pela LOAS e que está previsto no artigo 34 do Estatuto, no valor de um salário mínimo mensal. Então, o artigo 34 também merece ser destacado no teu material, porque corresponde a um benefício que pode ser concedido diante de uma impossibilidade da família e do idoso de autossustentar-se através de um benefício previsto pela LOAS, mas a idosos a partir de 65 anos de idade. O Estatuto vai reafirmar uma série de direitos fundamentais e o direito à saúde também está previsto dentro de uma perspectiva de atenção integral ao idoso, garantido o acesso universal e igualitário num conjunto articulado e contínuo de ações e serviços que visem prevenção, promoção, proteção e a recuperação da saúde. E aí você precisa lembrar que nós temos uma prioridade aos idosos a partir dos 60 e uma prioridade especial aos maiores de 80 anos. O parágrafo 1º vai nos dizer que esta prevenção e manutenção da saúde dos idosos, ela se dará a partir do cadastramento da população idosa na base territorial, para que o poder público possa fazer um mapeamento dessa população e direcionar políticas públicas, inclusive o acompanhamento dos órgãos de saúde, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social,
O parágrafo 4º, algo que já é afirmado pela Constituição, o atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos, abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público. E a reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes de agravos de saúde. O poder público, e aí o Estatuto traz um dever ao Estado, aos estados, municípios, de fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos de uso continuado, além de próteses, órteses e outros recursos que se mostrem necessários para o tratamento, a habilitação ou a reabilitação do idoso. E aí eu quero chamar a sua atenção para o rol exemplificativo previsto nesse artigo, que a gente pode concluir a partir da expressão outros recursos. Então, se na sua prova o examinador afirmar que medicação contínua, próteses e órteses são as únicas coisas que o idoso pode exigir do poder público, eu estou diante de uma afirmação equivocada. Por quê? Porque o rol previsto pelo parágrafo 2º é exemplificativo e não exaustivo. O parágrafo 3º vai trazer uma vedação de discriminação ao idoso nos planos de saúde, e aí eu quero lembrar vocês que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele já reconheceu o abuso de cláusulas contratuais em planos de saúde quando eu tenho uma cobrança de valores diferenciados unicamente com base no critério etário, ou seja, quando o idoso ele atinge determinada idade, pelos operadores de planos de saúde, porque o STJ entende isso como a prática prevista pelo parágrafo 3º, discriminação ao idoso que impede ou dificulta o seu acesso ao sistema de saúde. Então, é vedada a discriminação e o Poder Judiciário reconhece, inclusive, como abuso de cláusula contratual. O artigo 19 traz a notificação compulsória, que deve ser realizada em casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos, e essa notificação compulsória ela deve necessariamente ser realizada pelos serviços públicos e privados de saúde, uma notificação compulsória à autoridade sanitária, bem como obrigatoriamente a órgãos que são relacionados pelo artigo 19. E aí eu quero relacionar esse artigo que nos interessa muito, porque nós estamos diante de profissionais de saúde se preparando para um concurso público da área de saúde, que nós temos uma infração administrativa que eu já mencionei aos senhores, prevista no artigo 57, que tipifica como infração administrativa a conduta de deixar o profissional ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra o idoso de que tiver conhecimento, sujeito a multa de 500 até 3 mil reais. Então, o Estatuto prevê a notificação compulsória direcionada aos serviços de saúde públicos e privados, e aí atenta que eu não preciso só estar diante de um caso confirmado de violência, os casos de suspeita também justificam essa notificação compulsória, e eu, não fazendo essa notificação compulsória, posso estar sujeito
portanto, a uma multa, porque estará caracterizada infração administrativa prevista pelo artigo 57. Entramos no nosso último ponto, que se refere ao transporte, e quando a gente viu o artigo 213 da Constituição, que vai nos dizer que aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade no transporte público coletivo, o Estatuto ele vai esmiuçar esse benefício, inclusive nos trazendo outros benefícios. Então, de forma bastante esquematizada para nós consolidarmos. Aos maiores de 65 anos está assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos. A prova da idade, ela se faz com a apresentação de documento pessoal. O Estatuto vai garantir ainda assento aos idosos em veículos de transporte coletivo reservados no percentual de 10%, que são aqueles bancos que geralmente estão em vermelho e que tem algum tipo de identificação desta reserva, né, identificando que são assentos privativos preferencialmente aos idosos, e essa reserva ela é assegurada pelo próprio Estatuto. E aí percebe que a Constituição e o Estatuto estabelece uma gratuidade no transporte coletivo aos maiores de 35, só que a lei nos diz que são considerados idosos os que possuem idade igual ou superior a 60. Então, o Estatuto vai nos dizer que entre 60 e 65 anos de idade, nessa faixa, caberá à legislação local dispor sobre o exercício dessa gratuidade, se essa gratuidade será extensiva nessa faixa de idade ou se eu terei uma redução gradativa. Então, organiza isso na tua cabeça, porque o examinador pode te induzir em erro. Dos 60 aos 65, fica a cargo da legislação local estabelecer o exercício dessa gratuidade. A partir dos 65 anos está assegurada constitucionalmente a gratuidade nos transportes coletivos públicos e a reserva de 10% dos assentos aos idosos. No transporte interestadual, eu terei a reserva de 2 vagas gratuitas por veículos aos idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e a previsão de desconto de 50%. E aí destaca no teu material, é um desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, ou seja, as 2 vagas gratuitas asseguradas por veículo, e também eu tenho uma exigência de renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, eu tenho regras para o transporte público coletivo de 60 a 65. O exercício da gratuidade, ele é estipulado pela legislação local, gratuidade a partir dos 65 anos, no transporte interestadual, 2 vagas gratuitas por veículo, observada a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e já preenchidas essas 2 vagas gratuitas, o desconto no mínimo de 50% nas passagens para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e mais 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser assegurados aos idosos para atender uma facilitação de acesso a esses idosos nestes estacionamentos
públicos e privados. Então, assim, organiza, esquematiza essas informações com relação ao transporte, porque esse é um assunto recordista em concursos públicos. E finalizamos então os nossos principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso, direcionado ao concurso GHC. Eu estou à disposição de vocês então pelo Instagram, @claudiaredim, para qualquer tipo de dúvida, resolução de questão, crítica, elogio, para a gente manter uma comunicação. Insisto com vocês que, embora a gente tenha elaborado um material mais esquematizado possível, com base num estudo de provas anteriores, isso não dispensa uma leitura atenta e integral dos dois estatutos, das duas leis, porque as provas costumam cobrar a literalidade desses artigos. E agora fiquem com as próximas aulas da nossa maratona do GHC. Lá no Instagram eu sempre posto o calendário de lives, que inclui lives também para esse concurso. Um bom estudo e até a próxima!